nome do tema da pregação hoje será Conservando a Unidade da Igreja. E o texto base está em Efésios 4, de 1 a 6. Gostaria de ler com os irmãos. Efésios 4, de 1 a 6. Como prisioneiro do Senhor, rogo-lhes que vivam de maneira digna da vocação que receberam. Sejam completamente humildes e dóceis e sejam pacientes, suportando uns aos outros com amor. Façam todo esforço para conservar a unidade do Espírito pelo vínculo da paz. Há um só corpo e um só Espírito, assim como a esperança para a qual vocês foram chamados é uma só. Há um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus e Pai de todos, que é sobre todos, por meio de todos e em todos. Mais uma vez, conservando a unidade da igreja. Então, essa carta aos Efésios foi escrita quando Paulo estava em sua prisão domiciliar em Roma. A gente pode confirmar isso em Atos 28. E a carta, assim como o estilo de Paulo, ela é dividida basicamente em duas partes. No caso dessa, do 1º ao 3º capítulo, basicamente Paulo coloca as bases, toda a questão doutrinária, do plano de salvação e da graça de Deus, que opera na conversão dos pecadores. E que é pela fé que somos salvos, e que isso não vem de obras, mas é dom de Deus pela fé em Cristo Jesus. Então Paulo gasta os 3 primeiros capítulos dessa forma. Ele também, logo depois, ele expõe o ministério apostólico que a ele foi confiado, inclusive citando a própria igreja de Efésios como um local em que judeus e gentios tiveram que conviver nesse mesmo ambiente, né, mesmo diante das suas diferenças históricas, culturais, religiosas. E ao final do capítulo 3, ele ora, ele também faz uma oração no capítulo 1, logo no início, mas no capítulo 3 ele ora para que os destinatários sejam firmados nessas verdades. E aí a gente precisa se incluir como destinatário da carta, porque é assim que as coisas funcionam com a palavra de Deus. E dessa forma ele conclui a parte doutrinária, essa parte introdutória, a parte básica, mas entendendo que esse básico de maneira correta, né? É o alicerce da carta, o alicerce da doutrina de Paulo. E os nossos privilégios em Cristo, que ele expôs, e passa então para a parte prática do texto. Então, resumindo, nos primeiros capítulos, nos 3 primeiros, Paulo expõe basicamente o que Deus fez por nós. E a partir daí, até o capítulo 6, ele apresenta os nossos deveres, né? O que se espera de um cristão, como ele nos coloca as nossas obrigações, ou seja, o que devemos fazer em resposta a tudo que foi exposto inicialmente nessa carta. Então, o início é uma apresentação das verdades de Deus para nós em relação a nós e a igreja, a nós como igreja, e ao final, o trecho final, é o que a nossa resposta em relação ao que foi apresentado. Então, trata do reconhecimento da importância da vida cristã e como devemos andar. O termo andar é muito importante nessa carta, como devemos andar, como devemos viver. E tem uma ênfase bastante grande sobre a unidade da igreja, no capítulo 4, como a gente leu. Mas ele também ainda fala dos relacionamentos entre casais, né? Relacionamento entre pais e filhos, relacionamento entre patrões e empregados, ou seja, há uma gama, uma amplitude muito grande da convivência na igreja. E tudo isso é para fortalecimento dos irmãos em Éfeso. E da mesma maneira, como se sabe que essa carta foi uma carta que atingiu outras localidades, é direcionada à igreja como um todo. Havia uma necessidade desses ensinos. Paulo, obviamente, não escreveu, não foi inspirado a escrever essa carta sem um propósito. Então, havia necessidade desse esclarecimento. E essa carta teve esse papel e ainda tem esse papel, desde que os nossos corações estejam abertos para receber e entender tudo que nos é colocado. E Éfeso era uma província importante, na realidade era a capital de uma província da Ásia,
e hoje basicamente é onde é a Turquia moderna. E ela era uma das cidades mais importantes, pelo menos uma das 5 cidades mais importantes do primeiro século. E durante o tempo que Paulo esteve lá, a região se tornou o centro do evangelismo, da evangelização dessa parte ocidental da Ásia. Foi um grande centro onde missionários, ensinos e grande parte da atividade de Paulo e seus ajudantes tiveram como base, né? E também era o local onde havia o templo da deusa Diana. Esse templo era uma das 7 maravilhas do mundo antigo. Então, as ilustrações que Paulo usou têm relação com a realidade religiosa que se vivia naquele momento, naquele local. Então, a cidade é descrita como alimentadora da deusa, e a deusa, por sua vez, fez de Éfeso a mais gloriosa cidade da Ásia. E Paulo usa isso de forma irônica. Ele se refere a Cristo como aquele que alimenta o seu próprio corpo, ou seja, a igreja, lá no capítulo 5, verso 29. Além disso, escreve às igrejas de Cristo, descreve a igreja de Cristo como uma noiva gloriosa, logo mais à frente no verso 27 do capítulo 5. Bom, foi também em Éfeso que Paulo criou um conflito com um negócio que estava estabelecido, relacionado à deusa Diana, relacionado à idolatria, relacionado ao comércio e toda a atividade econômica que envolvia isso na época. Por conta dos seus ensinos, havia grande preocupação dos que viviam sob essa atividade econômica, do estrago que o Evangelho faria e de fato fez, né? Havia ali comércio de imagens e tudo que está relacionado à idolatria. Então Paulo, ele expõe as obras das trevas e prepara os crentes para guerrear contra as forças espirituais do mal. A gente vê mais no final da carta, né? E isso teria bastante efeito e impressionou bastante os leitores e os destinatários originais da época. Essa carta, então, faz entender que o Evangelho é muito abrangente, bastante abrangente, por sinal, e que transforma a maneira que nos conduzimos no relacionamento religioso, na questão de casamento, criação de filhos, trabalhos, como a gente já falou, né? E tudo isso é baseado em 2 pontos principais: que devemos andar em amor, mais uma vez o verbo andar, viver, né? Devemos andar em amor, como Cristo amou e se entregou por nós, e como a sua morte expiatória em obediência ativa. E também como devemos nos submeter uns aos outros, motivados pela referência a Cristo. Bom, então a gente tem amor e submissão, que servem como esse alicerce, como essa base para os nossos papéis, mais uma vez como cônjuges, como pais, como filhos, como empregadores e empregados. Amor e submissão é o que precisa nos basear, é o que nos sustenta no Evangelho diante das nossas atividades do dia a dia, tanto na igreja como fora dela. Essa carta, então, é tida como a que, além disso, né, como a que mais trata a respeito da igreja, em termos de a existência de uma igreja universal, uma igreja invisível, e a própria igreja local. Aqui a gente vai tratar um pouco mais da igreja local, porque entendemos que, como eu disse, é uma realidade, é um motivo importante que nós estamos passando, há algumas razões para isso, e vai ser tema, né, das nossas pregações e estudos durante o ano. Então, alguns pontos importantes sobre a igreja a gente pode começar a falar, para a partir daí, estabelecidos esses pontos, a gente seguir de fato para o texto que foi exposto, que será exposto. Primeiro, a vida cristã não é uma caminhada solitária. A vida cristã não é uma caminhada solitária. Por mais que as situações, basicamente da pandemia, mas não apenas da pandemia, a pandemia só veio para, digamos, potencializar o que já estava acontecendo, há uma necessidade, porque tipicamente nós passamos pela experiência da conversão
e somos levados à comunhão a um grupo de crentes. Esse é o caminho normal, e diria que esse é o caminho projetado por Deus. Esse é o projeto de Deus, que a gente seja, após a conversão, inseridos em uma comunidade local. Não existe cristianismo sem igreja, não existe cristianismo sem grupo de comunhão cristão. Isso não sobrevive. Na nossa vida, o evangelho tende a esmorecer, tende a se perder dentro de nós, tende a ficar de uma forma frio dentro dos nossos corações. Então nós não somos chamados para uma caminhada solitária. E lembrando que a igreja é quem de fato tem o evangelho, é ela que tem as boas novas da salvação, é ela que vai atingir aquele mundo perdido, um mundo que precisa de Cristo. É a comunidade, é a igreja, obviamente representado por cada um de nós que somos embaixadores desse evangelho. Mas não se iluda, você nunca vai estar sozinho. Se você está falando do Senhor, se você está propagando o evangelho, se você está trabalhando para a obra de Deus, você nunca estará sozinho. Você tem, obviamente, o Espírito de Deus, mas você tem os irmãos na retaguarda, os irmãos em oração, os irmãos que te fortalecem, os irmãos que oram por você, os irmãos que te sustentam nas suas dificuldades. Não é um trabalho solitário, não é uma obra missionária independente, isso de fato não existe. E o próprio termo, né, não é exatamente o significado, mas o termo igreja é algo que nos remete à ideia de pertencer ao Senhor. E a Bíblia descreve a igreja, e isso é importante para que a gente perceba o quão sério é a igreja. A Bíblia apresenta a igreja como povo de Deus, lá em 2 Coríntios 6,16. Diz assim: que acordo há entre o templo de Deus e os ídolos? Pois somos santuário ou templos, né, do Deus vivo. Como disse Deus: habitarei com eles e entre eles andarei. Serei o seu Deus e eles serão o meu povo. Então a igreja é descrita primeiro como povo de Deus. E também é importante, como a importância da igreja, ela também é descrita como corpo de Cristo. Nós temos isso em Efésios 1, e 1 Coríntios. Enfatiza que a igreja é o local da atividade de Cristo no tempo presente. Assim como era o seu corpo físico, assim como o corpo físico de Cristo era a atividade durante o ministério terreno. Então, essa é uma imagem bastante usada, né, quanto às igrejas locais. A imagem do corpo de Cristo. E, obviamente, também quanto à igreja invisível, a igreja universal, a igreja do Senhor como um todo. E remete a uma ligação entre todas as pessoas que constituem a igreja. Então, a igreja é o povo de Deus, ela é o corpo de Cristo, que está unida com Cristo e também unida entre os seus integrantes, entre si. O corpo deve estar unido. Isso, em alguns momentos, não acontece. Até mesmo em Corinto isso não aconteceu. Havia divisões, pessoas divididas sobre a que líder seguiam e etc. E foi alvo de repreensão também de Paulo, né? Então, obviamente, a gente não deve ter divisões na igreja, não devemos ter panelinhas, não devemos ter grupos que, de alguma maneira, deem testemunho contrário ao que a gente falou agora. Então, em Efésios também, capítulo 1, de 22 a 23, falando sobre Jesus, diz assim: Deus colocou as coisas debaixo de seus pés e designou como cabeça de todas as coisas para a igreja, que é seu corpo, a plenitude daquele que enche todas as coisas em toda e qualquer circunstância. Então, repetindo, a igreja é o corpo de Cristo. Mas a igreja também é apresentada como templo do Espírito Santo, em 1 Coríntios e na própria carta de Efésios. Foi o Espírito, basicamente o Espírito, foi sob a ação do Espírito que a igreja veio a existir. E a igreja agora é habitada pelo Espírito Santo, tanto de forma coletiva, de forma comunitária, como de forma individual, dentro de cada um de nós, do coração de cada um de nós. Em 1 Coríntios capítulo 3, 16 a 17, diz assim: vocês não sabem que são santuário, ou templo, né, de Deus, e que o Espírito de Deus habita em vocês?
Se alguém destruir o santuário de Deus, Deus o destruirá, pois o santuário de Deus, que são vocês, é sagrado. Habitar a igreja, ao habitar a igreja, o Espírito Santo transmite poder e vida a ela. A igreja, mais uma vez, só existe pela ação do Espírito de Deus. Foi trazida à existência por Ele e Ele a mantém. E para isso a gente sabe que existem os frutos do Espírito. Pelos frutos do Espírito, a igreja é mantida. Ela é mantida em amor, alegria, paz, paciência, benignidade, bondade, fidelidade, amabilidade e domínio próprio. E a presença dessas qualidades é o indicador da atividade do Espírito Santo. E, em certo sentido, isso atesta a genuinidade da igreja. A ação e a existência desses frutos. É o Espírito, o próprio Espírito de Deus, que traduz e que derrama poder à igreja. Jesus indicou isso também em Atos 1, versículo 8. Mas recebereis poder quando o Espírito descer sobre vós, e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria, e até os confins da terra. Ou seja, a coisa vai tomando uma dimensão bastante grande. Da mesma maneira que a igreja é trazida à existência pelo Espírito, é mantida pelo Espírito, esse Espírito também permite e nos leva, como igreja, a sermos testemunhas do Senhor Jesus. E assim, mais uma vez, aquela igreja que possuiu o Evangelho é a igreja que agora tem poder e condição de levar a salvação ao que não conhece o Evangelho. O Espírito Santo, então, vai tornando a igreja pura, assim como o templo de Deus era um lugar santo e sagrado na antiga aliança, porque Deus habitava lá. Deus habitava lá, tornava esse lugar santo e agradável. Da mesma maneira, Deus habita em nós, individualmente e na igreja, e assim vai trabalhando nossas vidas, nos tornando santos e agradáveis. Ainda observamos que existem fortes argumentos a favor da unidade dessa igreja. A unidade entre o Pai e o Filho é um modelo para a unidade entre os crentes, a unidade da igreja. A unidade dos crentes com os outros e com o próprio Deus. E assim a gente pode testemunhar que o Pai enviou o Filho. João 17, de 20 a 21. Minha oração não é apenas por eles, rogo também por aqueles que crerão em mim, somos nós, por exemplo, por meio da mensagem deles, para que todos sejam um. Pai, como tu estás em mim e eu em ti, que eles também sejam em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. Testemunho. Filipenses 2:2, Paulo também faz um apelo semelhante à união. Filipenses 2, de 1 a 2, desculpa. Se por estarmos em Cristo, nós temos alguma motivação, alguma exortação de amor, alguma comunhão no Espírito, alguma profunda afeição e compaixão, completem a minha alegria, tendo o mesmo modo de pensar, o mesmo amor, um só Espírito e uma só atitude. A união em propósito. Cristo nos uniu, então, em um só corpo. E nesse corpo, nenhum de nós é mais ou menos importante do que outro. Independente de condição econômica, independente de papel que desenvolva na igreja, nós somos um corpo. E o corpo em que cada um tem a sua devida importância, de forma que somos todos iguais perante o Senhor. Todos fazemos parte desse corpo somente pela graça. Não há outro mérito, não há outra razão, não há nada que tenha ou que nos fará pertencer a esse corpo, a não ser a graça do Senhor. Por meio dessas pessoas, nas quais alguns, digamos assim, nós pertencemos a um local, nós pertencemos a uma comunidade e que por meio dos outros membros nós podemos crescer no Senhor. E Deus quer mostrar o amor dele, quer mostrar o cuidado dele por nós através dos irmãos. Alguns falam, quero ver Deus, quero ver Deus. Se a gente olhar para o lado, nós estaremos vendo Deus nos nossos irmãos.
E é assim que Deus trabalha em nossas vidas, mudando os nossos corações através dos relacionamentos, obviamente através da palavra, mas usando como um dos instrumentos os nossos relacionamentos na igreja. Então, voltando ao que Paulo diz do capítulo 4 ao capítulo 6, né? Ele passa para a exortação daquilo que Deus fez por nós, e agora ele saiu, né, da exortação do que Deus fez por nós, e agora nos leva a pensar e a entender o que nós devemos fazer como servos do Senhor. Então, instrução, exortação, entendimento, aplicação, está tudo ligado aos escritos de Paulo. Nada fica sem um fechamento, nada fica sem uma razão. Então, voltando lá, agora sim ao texto, né, o versículo 1 do capítulo 4, o texto começa dessa maneira: como prisioneiro do Senhor, rogo-lhes que vivam de maneira digna da vocação que receberam. Então, Paulo se autodefine primeiramente como prisioneiro no Senhor. Mas nós falamos que ele estava preso numa prisão domiciliar por Roma. Mesmo assim, ele não se considera, o que ele se considera é prisioneiro de Cristo, prisioneiro no Senhor. E isso faz toda a diferença. O apóstolo entende que a vida dele está sob a soberania de Deus e, portanto, está como prisioneiro de Cristo por causa do Evangelho, por amor e fidelidade ao que lhe foi dado, por amor e fidelidade às novas e a Jesus, às boas novas e a Jesus. E aí Paulo roga à igreja, e ele diz, rogo-lhes, né, no sentido de ser um pedido muito veemente, um pedido quase que um grito, né, um grito intenso, para que possamos viver para a glória de Deus. No Antigo Testamento, as bênçãos eram consequências da obediência, mas agora a gente vê no início da carta de Efésios que nós já nos encontramos abençoados em toda sorte de bênçãos espirituais. Nós já estamos nessa situação. Então, em resposta a esse supremo amor e graça, é que nós devemos, e Paulo roga dessa maneira, que nós devemos andar de modo digno da vocação que recebemos. E esse verso é a ponte entre o início da carta, dos 3 primeiros capítulos, e o restante, né, para que a gente viva de maneira digna da vocação que recebemos. E dignidade, a gente precisa entender que traz a ideia de uma balança de 2 pratos, em que em um dos pratos está o próprio Deus e sua santidade, e no outro está a nossa vida. Parem para pensar, olha que situação a gente se encontra. Então a gente precisa lutar. Paulo exorta que vivamos uma vida digna, uma vida compatível com a graça do Senhor, né? Por tudo que Deus já fez por nós, que vivamos dessa maneira. E é um estilo de vida de Deus, na realidade, figurado na vida do seu próprio Filho. E a gente precisa ter essa responsabilidade em nossas mentes constantemente. Nós estamos sobre essa balança. E isso precisa ser algo muito nítido para o nosso caminhar, para a nossa caminhada. E a partir daí, Paulo fala começa a falar de unidade. A gente começa a entender que ele vai chegar no texto falando de unidade, que a unidade nada mais é do que uma dessas faces dessa vocação que nós recebemos. É uma face digna dessa vocação. Então ele escreve nos versos 2 e 3: sejam completamente humildes e dóceis, e sejam pacientes, suportando uns aos outros com amor. Façam todo o esforço para conservar a unidade do Espírito pelo vínculo da paz. E a ênfase está na unidade, na graça da unidade. E aí a gente precisa destacar uma coisa importante. Paulo fala em unidade e não uniformidade. Ou seja, unidade em meio às diferenças. Como havia diferença entre os gentios e os judeus.
havia uma série de diferenças culturais, como eu falei, religiosas, etc. E aí é preciso entender, então, que há possibilidade, e é real essa possibilidade, de haver unidade, mesmo onde não há uniformidade. Porque a uniformidade é algo mais mecânico, é algo do homem, enquanto a unidade é algo interior, é algo orgânico, é algo de Deus. É completamente diferente. A uniformidade é como se fosse assim, produzida pelo homem, né? Ela é criada pelo homem, enquanto a unidade já é uma criação do Senhor. E é sob essa situação que a gente existe. A uniformidade é produzida pelo homem e a unidade é criada por Deus. É importante perceber que a unidade cristã não pode ser uma realidade se não existe a luz da verdade bíblica. Aí a gente pensando na nossa crença, de onde está alicerçada a nossa fé, essa unidade que agora, falando não apenas da igreja local, mas da igreja invisível, da igreja universal, ela é baseada nas verdades bíblicas. Então, não é possível haver unidade diante de uma heresia. Por isso a importância da gente conhecer a verdade doutrinária do Senhor, que é nos apresentada na palavra. A unidade real, verdadeira, só existe quando estamos sobre os mesmos preceitos bíblicos fundamentais e inegociáveis. E aí se torna impossível qualquer unidade ou comunhão plena com aqueles que alicerçam a sua fé em cima de uma base não bíblica, em cima de uma heresia. E mais uma vez, a importância da igreja está sempre estudando, orando, buscando na palavra, ouvindo as pregações, ouvindo os ensinos, para que a gente tenha a nossa fé alicerçada no que é verdade. Porque é importante a gente também entender que existem heresias e enganos. A heresia compromete a salvação do indivíduo. O engano, não chega a esse ponto. Mas isso seria um assunto mais extenso, que a gente deve ter outra oportunidade para tratar. Então, devemos crer então e entender que nós somos irmãos de todos os que professam a fé em nosso Senhor Jesus Cristo. A fé em que o Salvador Jesus Cristo, e Ele é o único Salvador, Ele é suficiente, Ele é Senhor, e que o Espírito de Deus age através dele na igreja. E essa unidade, que é uma unidade, como eu disse, criada pelo Senhor, ela é indissolúvel. É algo que já existe na realidade. É uma realidade que já existe. Nós não temos que construir essa unidade. Ela é real. Nós somos, independente da nossa preferência ou não, nós somos parte dessa união. Nós somos parte dessa igreja. E o nosso papel é, na realidade, expressar na prática esse fato que já existe. Nós devemos viver unidos para demonstrar essa unidade nas atividades diárias diante do mundo. E assim é uma forma da gente testemunhar o favor do Senhor. Essa carta foi dirigida para essa igreja onde havia judeus e gentios. Esses judeus e gentios viviam em unidade, até porque, como disse, essa unidade era algo real, e eles eram exortados a viver essa unidade na prática, assim como nós somos. E o texto diz que deveriam viver na paz, até usa o termo, na unidade do Espírito, pelo vínculo da paz. Será que as coisas mudaram muito hoje em dia? Eu creio que não, né? Porque nós estamos em uma igreja, e se você olhar bem, as nossas igrejas locais basicamente são assim, em que há diferentes preferências, diferentes histórias, diferentes entendimentos sobre assuntos que eu diria são secundários. Preferência desde gastronômica, preferência do seu time de futebol,
e etc. Ou até mesmo preferência sobre o horário do culto, que deveria ser de noite, de dia, e coisas do tipo. São os exemplos mais básicos e talvez não os melhores que estão me vindo à mente nesse momento. Então nós vivemos uma realidade provavelmente muito semelhante em essência que a igreja de Éfeso vivia. Nós somos diferentes, nós temos diferentes classes sociais, diferentes entendimentos sobre a educação dos filhos, mesmo que baseado unicamente na verdade, mas há algumas variações. Nós somos diferentes, como eu disse, preferência de vestuário e coisas do tipo. Mas isso não pode e não deve impedir que a gente viva em unidade diante da diversidade. São assuntos secundários, a gente tem divergência, e como a gente vai lidar com tudo isso? Se cremos que Jesus realmente nos tornou em um só, e que nos é colocada a responsabilidade de conservar a unidade do Espírito pelo vínculo da paz, negligenciar essa tarefa é pecado. Negligenciar essa tarefa é algo que a gente não deve fazer. É algo grave, a gente precisa perceber a gravidade da situação. Nós somos claramente chamados, a preservar essa unidade. Conservar a unidade do Espírito pelo vínculo da paz. Então não podemos ser negligentes nessa tarefa que é importante. E a gente precisa, outra coisa que nos ajuda a pensar é que independente dessas diferenças todas, e mais uma vez reafirmando que nós somos um, pela fé que nós cremos, por aquele que é o alvo da nossa fé. Imagina uma família, é uma ilustração muito comum também, Uma família vai ser sempre uma família. Independente dos atritos entre os membros, entre os filhos, entre os pais, uma família será sempre uma família. Já é algo que já foi geneticamente estabelecido e, obviamente, por Deus também. Então, independente das diferenças, independente das discordâncias, será sempre uma família. Independente da distância geográfica entre os membros, será sempre uma família. E isso acontece também da mesma forma na igreja. Independente das nossas escolhas e preferências, como já estou sendo repetitivo, nós somos uma família. Nós somos unidos em Cristo e por Cristo. E a gente pode, aí a gente pode começar a botar algumas situações práticas, Como que a gente vai querer, ou vai ter uma expectativa saudável e real de morar no céu e conviver com os nossos irmãos no céu, se hoje aqui muitas vezes a gente tem dificuldade de conviver com os irmãos por diferentes motivos, como eu disse, secundários. Então, o nosso chamado é para viver a prática do que nos é colocado no texto. A palavra vínculo traz uma ideia de prender e de manter unida duas coisas. E esse vínculo, no caso que Paulo cita, chama-se paz. E paz não é necessariamente concordar, mas é não viver em guerra diante das discordâncias. E Paulo também nos orienta a fazer isso com todo o esforço. Isso é um significado importante, não é de qualquer modo, não é se o irmão estiver legal hoje, se tal situação me for favorável, não, cabe inicialmente a nós. Fazemos o esforço de vivermos em paz, de vivermos em comunhão, de buscarmos essa condição. E muitas vezes isso traz, como disse, esforço e pode trazer até desgastes. Não é incomum nós saímos desgastados ou alguma relação na comunidade se desgastar momentaneamente, mas isso não muda nada. Nós continuamos sendo chamados a nos esforçar e a procurar essa paz e essa convivência como testemunho do amor de Deus em nossas vidas. Isso exige um trabalho duro, perdão muitas vezes. Eu diria que exige que a gente seja crente. Se a gente não for crente, isso aqui vai ser impossível. Agora, se a gente for crente de verdade, nós sabemos as ferramentas que a gente tem. Nós sabemos que é a oração, que é conversar com os irmãos, que é pedir aconselhamento. Nós temos diversos meios para nos ajudar
a chegar nos objetivos e não sermos negligentes. Temos que ser crentes. Temos que ser crentes para testemunhar a Deus através da nossa unidade. E Paulo lista, no verso 2, que a gente já leu, essas virtudes necessárias, né? São outras ferramentas, dentre as que eu já chamei, que eu já citei. Ele diz assim: sejam completamente humildes e dóceis, sejam pacientes, suportando uns aos outros com amor. Então, em primeiro lugar, humildade. E essa humildade é algo que se tornou virtude com o cristianismo, que você pode estar certo. Na época que o texto foi escrito, você ser humilde, como a gente entende hoje, não era uma coisa boa. Muito longe disso. Era algo totalmente desprezível. A humildade veio basicamente com os exemplos do Senhor Jesus, que Ele mesmo se desfez de toda a sua glória, para começar um pouco a história. Então, para o cristão ser humilde, é sempre necessário colocar Cristo em primeiro lugar, e o outro em segundo lugar, e talvez você ou eu por último. E já disseram assim, ser humilde é não pensar a respeito de si mesmo além do que convém. Então, esse é o primeiro ponto que Paulo cita como importante para atingir essa unidade em paz. E só seremos humildes se nós conhecemos de fato quem nós somos. Sabemos que nós viemos do pó, somos pó e ao pó retornaremos. Sabendo que o nosso próximo minuto depende exclusivamente do Senhor, se nós vamos estar vivos ou se vamos estar mortos. Como que a gente pode ser algo diferente de humildes diante de uma realidade dessa? Nós não temos sequer domínio sobre o nosso próximo minuto de vida ou morte, sabe-se lá. Nosso projeto de vida é simplesmente ser igual a Jesus. Não existe outro objetivo. E é algo assim, com dificuldades, eu vou botar intransponíveis, né? Como ser igual a Jesus? Será que a gente consegue, diante desse desafio, ser algo diferente do que humildes? Eu acho que não, né? Em segundo lugar, Paulo fala sobre docilidade, sendo dócil ou manso, que nada mais é do que ser lento em insistir em nossos direitos. Essa é difícil. Abraão foi dócil, né, ou manso, quando ele renunciou aos seus direitos e permitiu que Ló escolhesse primeiro o lugar a seguir, o rumo a tomar com seus pertences e com toda a sua turma, para que depois ele próprio seguisse em direção oposta. Ele abriu mão dos seus direitos. É como se você tivesse o poder de se vingar de outro e simplesmente optar por não fazer. Aí você precisa estar pleno de controle sobre os seus sentimentos, precisa dominar a sua língua, o seu temperamento, suas ações e reações. E essas virtudes, como eu disse, sendo Jesus o nosso alvo, elas estão lá na vida dele. Em Mateus 11, 29, ele diz assim: tomem sobre vocês o meu jugo e aprendam de mim, pois sou manso e humilde de coração, e vocês encontrarão descanso para as suas almas. Quer dizer, além de toda e qualquer benefício de ser manso e humilde, ainda temos descanso para as nossas almas, ao que nos é prometido pelo Senhor. Em terceiro lugar, Paulo diz que devemos ser pacientes, ou seja, com longanimidade. E o longânimo é aquele que não tem estopim curto, né? Aquele camarada, aquela pessoa, aquele irmão que é paciente ao extremo. É ter a capacidade de tolerar sem perder o controle. E isso faz parte de andar intimamente com Deus. Não há outra forma de ser dessa maneira, eu acredito. A gente até vê pessoas com uma paciência natural, grande, né? Mas todo mundo tem seu limite. Agora, com o Senhor, a gente realmente se torna o benchmark dessa questão da paciência. E por último, Paulo diz sobre suportar uns aos outros em amor. E aí, vamos deixar de lado aquela ideia de suportar uns aos outros em amor,
que significaria que, nossa, o irmão hoje está terrível, está insuportável, e você vai e suporta ele. Vamos tirar essa ideia da cabeça e vamos dar preferência, porque o termo propriamente significa levantar, manter-se firme, sustentar e carregar. Então não é o tipo de exemplo que eu dei anteriormente. A ideia do texto é que precisamos ser suporte para o irmão abatido, para aquele que está em dificuldades, para aquele que busca ajuda, para aquele que precisa de alguém para caminhar junto, para aquele que precisa de alguém para ouvi-lo, né? É um amor, é algo genuíno, né? Que a gente precisa também demonstrar e buscar. Suportar os outros em amor genuíno, né? Sem aquele hábito de ir confrontar o irmão e talvez fazer um estrago maior do que já existe aí na vida dele. E o Paulo, então, passa para tratar dos fundamentos da unidade nos versos seguintes, de 4 a 6. Há um só corpo e um só espírito, assim como a esperança para a qual vocês foram chamados é uma só. Há um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus e Pai de todos, que é sobre todos, por meio de todos e em todos. Surge então nesse momento 7 usos da palavra um. Um corpo, um espírito, uma esperança, um Senhor, uma fé, um batismo, um só Deus e Pai. Isso tudo é o que nos une. Observamos que Paulo fala no sentido trinitário. Ele fala no verso 4 sobre o Espírito, no verso 5 sobre o Filho, o Senhor Jesus, no verso 6 dele, do próprio Pai. É uma forma que Paulo também usa para nos ensinar a relação da Trindade e a importância e a existência, já que o termo não existe propriamente na palavra do Senhor, mas ela em diversos momentos ela é citada. Então é um ensino doutrinário para nós. E é importante, mais uma vez, a gente lembrar que fala sempre de um. Isso é devido a uma unidade. E mais uma vez, essa unidade precisa estar baseada, e é baseada já que já discutimos que ela já existe, nas verdades bíblicas, nas verdades inegociáveis. Nós devemos, obviamente, respeitar a todos. Estar sempre pronto para ouvir, conversar, alguém que precisa, para ensinar, muitas vezes para ter oportunidade de combater com muito amor uma heresia, mas com firmeza necessária, porque, como eu disse, essas verdades são inegociáveis. Mas a nossa comunhão, a comunhão projetada pelo Senhor, criada pelo Senhor, é para a sua igreja, essa união plena. E aí não estou falando de união e unidade nos termos usuais, digamos, nos termos mais simples, mas sim na questão séria e espiritual. O fundamento, então, dessa unidade que Paulo expõe é baseado em haver uma só igreja, formada por todos aqueles que se arrependeram dos seus pecados, creram no Senhor Jesus, foram selados com o Espírito Santo da promessa pela fé, batizados pelo Espírito e cujos nomes estão escritos no livro da vida. Há uma só fé, uma só verdade, uma única forma de nos rendermos a Deus, que é confiar plenamente em Jesus Cristo. Há uma só esperança. Qual que é a nossa esperança? É a volta gloriosa de Jesus, onde os mortos serão ressurretos e os vivos transformados e encontrarão o Senhor. Há um só Deus e Pai que é soberano e todo domínio está sobre ele. São verdades inegociáveis. E será que a gente agora, diante disso, a gente precisa de algo mais para entender o que nos une? E se nós estamos, mais importante é essa pergunta, né? E se nós estamos inseridos nessa igreja, é nisso que nós cremos, a nossa esperança está no que foi dito, vivemos dessa forma, e como, mais uma vez, a gente faz o que nós fazemos em função de não sermos negligentes com essa união. Então, na prática, a gente precisa ter uma percepção correta, né,
do que é equívoco e do que é heresia, para que a gente reavalie a nossa própria vida e para que a gente busque a verdade e possamos estar unidos. No âmbito da igreja local, a gente precisa avaliar agora o quanto nós não estamos, veja bem, nós não estamos trabalhando contra a unidade. Mais uma vez, uma unidade que já existe, que já é real. Será que nós, nas nossas atitudes, nós não estamos agindo contra essa união? Nós não estamos sendo negligentes? Nós não estamos nos esforçando? Talvez a gente se mantenha afastado de algum irmão, né? A gente, às vezes, estimula a existência de grupos separados por questões pessoais, que sejam de relacionamento ou divergências quaisquer, que não são primordiais, que não são as que a gente tem falado como verdades inegociáveis, né? A gente precisa sempre ter em mente o quanto nós estamos contribuindo ou não para essa unidade. E aí, mais uma vez, sempre que eu tenho oportunidade, isso me vem à mente, e não foi diferente agora, a gente precisa lembrar que nós somos uma igreja em crescimento. Tivemos uma experiência muito forte de crescimento nesse ano que passou, e eu creio que esse movimento ainda continuará, porque eu percebo tendências a isso. E a gente tem irmãos agora chegando com outras histórias, com outras realidades passadas de igreja, doutrina, e também novos convertidos, não é? Então é um grande desafio para nós como igreja ter isso sempre em mente. A gente deve lutar por essa unidade. Nós não podemos permitir que o inimigo haja nesse aspecto, porque pode ter certeza, essa é uma das áreas que ele mais atua nas igrejas. Vocês podem olhar para o que você ouve de conversa com irmãos de outras igrejas, ou pelo que passaram talvez em outras igrejas, como o inimigo atua fortemente na divisão, na separação, na criação de grupos, na intolerância entre irmãos. A gente precisa realmente ter, eu estou sendo repetitivo, porque eu creio nisso, a gente precisa realmente ter plena consciência da importância disso. Talvez por isso que Paulo fala para a gente fazer com esforço, diligentemente, né? Ele roga com veemência. Então, é algo que, se a gente não tiver vigilante, pode nos atingir. E pode ter certeza, isso atinge de maneira muito sutil. A gente com uma dificuldade com algum irmão e não fazemos nada quanto a isso. Veja bem, eu diria que, vou usar o termo, né, que é natural a gente ter mais simpatia, menos simpatia. Isso pode acontecer. Natural no sentido de faz parte da nossa natureza pecadora, né? Mas a gente precisa orar sempre para que Deus nos mostre aonde a gente precisa agir com esforço, aonde a gente precisa agir para que a gente tenha comunhão com os irmãos, aonde a gente precisa agir para que a gente tenha prazer e busque uma reconciliação, mesmo que se não houvesse uma briga, não houve uma briga, mas que haja aproximação com os irmãos, de forma que a gente possa, dessa maneira, frustrar, com a ajuda do Espírito de Deus, os planos do inimigo. A gente precisa realmente da graça de Deus para não construir, mas testemunhar, viver essa unidade. Bom, basicamente era isso que eu tive no coração de colocar. Com certeza, eu sei que durante o ano que teremos, a gente vai ter muita oportunidade para discutir, para falar, para aprender sobre igreja, que é um termo fundamental, porque, como eu disse antes, a gente se converte e somos imediatamente inseridos a uma comunidade. Deve ser assim, não deve ser de outra maneira. Eu queria deixar, então, para concluir, de vez agora, alguns trechos que eu tirei de um dos livros que a gente vai ler, que é A Igreja Essencial, que eu achei bastante interessante.
Primeiro Deus nos recebe em uma casa que raramente é o que desejamos, ou a que desejamos, mas é exatamente a que precisamos. Outra, por trás de cada sorriso na igreja, você encontrará uma família que brigou desde que saiu de casa até a soleira do templo. É a realidade de muitos nós. E a igreja é, de fato, a menina dos olhos de Deus, até diante de tudo que a gente falou na introdução. Então, é a menina dos olhos de Deus, o corpo pelo qual Jesus Cristo deu o seu corpo. A igreja é essencial. Amém, irmãos? Que Deus nos abençoe e que possamos refletir e sermos ainda ministrados, não por minhas palavras, mas pelo poder do Senhor, e tenhamos a alegria de contribuir para a unidade da igreja. Amém?